Qual a diferença entre a graça e a lei de Moisés? Quando Jesus falou, não vim abolir a lei, mas sim cumpri-la, o que é que ele quis dizer com isso? A lei de Moisés ainda permanece em vigor? Qual a sua eficácia? O que é que a graça tem com isso? Nós vamos responder essas perguntas e algumas outras mais logo após a vinheta. Olá pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui abaixo, deixa o seu like e compartilha para nos ajudar a espalhar esse conteúdo. E dando prosseguimento com esse assunto, eu quero começar dizendo o seguinte: Jesus, quando disse que veio cumprir a lei e não abolir, ele não quis dizer que a lei ainda permanece em vigor até os dias de hoje. Muito pelo contrário, quando ele veio cumprir essa lei, ele quer dizer que somente ele poderia cumprir, e não nós, porque a lei foi feita para ser cumprida à risca. Então, se você desobedece um só desses mandamentos, você desobedeceu a todos. É o que o apóstolo Tiago diz. Ele reafirma uma das regras da lei, que é justamente a desobediência por completo, caso você quebre um dos mandamentos. Isso nós vamos ver daqui a pouco. O apóstolo Paulo explica na carta aos Romanos, mais especificamente no capítulo 7, verso 11. Você pode ler com mais calma aí. Ele vai dizer o seguinte: eu vou pular aqui para o verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então ele diz no 13: acaso o bom se tornou em morte? Isso ele está questionando, como se a lei fosse morte e não uma coisa boa. Ele explica no verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está dizendo aqui que ele reconhece que a lei de Deus, que Deus deu a Moisés, é boa. Porém, ele não era bom. O ser humano não é bom. O ser humano é mau. Então, quando há esse choque entre a lei de Deus, que é boa, com o ser humano, que é mau, existe um conflito e uma desunião. O que acontece quando há a tentativa de junção desses dois. O apóstolo Paulo diz que a lei não é ruim, apesar desse encontro ser negativo, porque não pode haver união entre luz e trevas. É o que Paulo está dizendo. Nós, estando em pecado, não conseguimos nos ligar à lei de Deus. Apenas Jesus conseguiu cumprir essa lei por completo. Por exemplo, se você já mentiu pelo menos uma vez em sua vida, você já quebrou toda a lei de Deus. Você já quebrou os mandamentos de Deus. Então, consequentemente, você já está excluído da salvação pelas obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo vai falar daqui a pouco. E eu vou apresentar aqui. Mas para comprovar isso que foi dito, eu vou colocar aqui rapidamente no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, para você ver. Ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O apóstolo Tiago, ele está remetendo a uma das regras da lei de Moisés, que diz assim: se você quebrar um mandamento só, é como se você tivesse quebrado todos. Então, digamos que você cumpriu os 9 mandamentos, mas você desobedeceu um deles. Só pelo fato de você ter quebrado um mandamento, você vai ser julgado como se tivesse quebrado todos. Então, ninguém pode ser considerado justo perante Deus, ainda mais em comparação à obediência de obras. Nós vamos ler aqui na carta aos Romanos
o capítulo 3, verso 20, que ele vai explicar isso com mais clareza. E diz assim: visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É justamente o que Paulo queria dizer no início do nosso vídeo. Pela lei, eu passo a conhecer o que é o pecado. A lei faz viver o pecado que há em mim. Até então eu não sabia o que era certo ou errado, mas a lei veio e reviveu o pecado que estava adormecido em mim. Então a lei me matou, é o que o apóstolo Paulo diz. Só que a lei me matou não porque a lei é má, mas porque eu sou mau. Eu não sei se você compreendeu aí, mas é esse o raciocínio. Então lá no verso 27 e 28, ele diz assim: onde, pois, a jactância? Ou seja, você não pode se ufanar de obediência da lei. E ele continua dizendo: foi tudo excluído. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então ele coloca aqui o que é que a gente tem que focar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, no verso 28, você percebe que o apóstolo Paulo diz que é impossível o homem se salvar obedecendo à lei de Deus. Eu não estou dizendo para você ir quebrar a lei de Deus e desobedecer os mandamentos, mas que o apóstolo diz que a obediência a eles é impossível, o homem não consegue cumprir. No livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, ele vai dizer o seguinte: sendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Você tem mais dúvidas quanto a isso? Pelas obras da lei, pela obediência da lei, pelo seguir da lei, ninguém vai ser justificado. Essa frase se repete na Bíblia em várias outras partes. Todo momento você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que ninguém vai ser salvo por obedecer à lei, por seguir preceitos da lei de Deus, da lei de Moisés. Agora você não pode interpretar isso como eu posso quebrar os mandamentos de Deus e sair por aí fazendo o que eu quero. Não, essa é uma interpretação completamente errada. Porém, você deve seguir os mandamentos de Deus como um modo de gratidão, como um modo de transformação de vida, porque você era uma antiga criatura e agora você é uma nova. Você tem princípios, você tem uma regeneração espiritual. Você não é perfeito, mas você está caminhando para adentrar nos portões celestes. Por isso e muito mais, você deve buscar cada dia melhorar esse segmento. Então não use isso como uma moeda de troca para conquistar a sua salvação, porque a salvação vem apenas de Cristo e do que Ele fez na cruz. Continuando aqui, você pode ver que Tiago fala, no capítulo 2, verso 26, que a fé sem obras é morta. Então muitos vão dizer, se a salvação é pela fé, mas Tiago diz que tem que ter obras, porque senão a fé é morta e não dá para se salvar. O que é que ele quis dizer com isso? É necessário as obras para a salvação, segundo o que disse Tiago? Não, de forma alguma. É como eu disse antes, se você é uma pessoa transformada, regenerada, uma nova criatura, você vai mostrar os frutos que você tem. Pessoas boas têm frutos bons, pessoas ruins têm frutos maus. Então, você vai tirar as pessoas regeneradas por Cristo, vão exalar os frutos de Deus, que é a obediência aos seus mandamentos. Mas essa obediência não é para a salvação. Essa obediência
é consequência de que você já está salvo, porque você já foi transformado. Então, se você já foi transformado, está dando esses frutos, essa transformação é fruto da sua salvação. É simples de entender isso, porém, nos tempos atuais, muitos pregadores, teólogos têm misturado várias teologias e complicado ainda mais o ensino e as doutrinas, trazendo muito erro teológico para as igrejas. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 1, ele vai falar que a lei é sombra dessas coisas que nós estamos experimentando agora na graça. Então, o que é que ele quis dizer? Que a lei de Deus era apenas um aviso do que ia vir, uma sombra daquilo que estava se aproximando. É como se Cristo estivesse chegando para nós no Novo Testamento e a sua sombra, as suas pegadas estivessem aparecendo aos poucos no Antigo Testamento. É isso que o próprio escritor do livro de Hebreus quis passar para a gente. Agora, tem uma passagem em Colossenses que vai falar o seguinte, no capítulo 2, verso 17. Diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Está aqui, o escritor de Colossenses fala claramente que todas essas coisas do passado eram sombra daquilo que haveria de vir. Então ficou bem claro aí acerca dessa explicação com Hebreus 10:1 e Colossenses 2:17. O próprio Jesus fala em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João Batista. Ou seja, o tempo da lei e dos profetas não vigora até hoje. A lei e os profetas acabaram, encerraram em João Batista. Leia Lucas 16, verso 16. Você vai ver o próprio Jesus falando que tudo isso encerrou com João, o João Batista. Você também percebe que não é possível cumprir os mandamentos, como também aquele que se submete a obedecer os mandamentos como preceito para a salvação, essa pessoa ocasionalmente está debaixo de maldição. Você olha o livro de Gálatas 3:10, que maldito todo aquele que se submeter à lei, que vai dizer claramente que maldito é todo aquele que está debaixo da lei. O apóstolo Paulo, salvo engano, diz que existia uma classe de pessoas ali que estavam deixando os ensinos de Cristo e regressando ao judaísmo, se eu não me engano, no livro de Hebreus. E esse regresso ele considerava tão terrível que era como se crucificasse a Cristo novamente. Então, não é possível que as pessoas, uma vez iluminadas, provaram do dom vindouro, da graça de Deus e tornam a cair de onde vieram, é impossível que haja regeneração, porque essas pessoas elas tiveram a oportunidade de conhecer a graça de Cristo e elas já conheciam a lei de Moisés, porque elas vieram de lá. Quando houve esse choque e a escolha que fizeram foi retornar, então não tem mais nada de novo para ser apresentado. A lei de Deus é boa, mas só serve para quem cumpre ela à risca completamente. E só Jesus cumpriu a lei de Deus. Por isso que ele diz que veio cumprir a lei e não abolir. Porém, ele disse que a lei e os profetas acabaram em João Batista, passando a vigorar o período da graça. E a graça nós sabemos que é a salvação pela fé em Cristo. É claro que obras não salvam, mas as obras para o cristão que tem a fé em Cristo é fruto de uma salvação que já foi adquirida por meio da fé, que é dom de Deus. Então, meditem nesses versos que foram apresentados
e logo estaremos de volta com mais um vídeo explicativo sobre temas teológicos e curiosidades bíblicas. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.